Primeira parte, tô gravando a primeira parte de novo, porque eu não sei o que aconteceu, não gravou. Então vamos lá. Vamos iniciar então a leitura, né, do texto O ódio na contra-transferência, escrito em 1947, isso é um dado bem importante, né, e é do Winnicott. Então vamos lá. No presente trabalho, gostaria de examinar um dos aspectos do tema da ambivalência, a saber, o ódio na contra-transferência. Creio que a tarefa do analista, aqui chamado de analista pesquisador, que assume a análise de um psicótico, é intensamente afetada por esse fenômeno, e que a análise de pacientes psicóticos se mostrará impossível se o analista não estiver muitíssimo consciente e bem resolvido quanto a seu ódio. Isso equivale a dizer que o analista deve ser ele mesmo analisado. Olha o tripé da psicanálise aí, né? Mas implica também afirmar que é um dado que a análise de um psicótico é mais irritante que a de um neurótico. O manejo de um psicótico é inevitavelmente irritante. E aqui não me refiro ao tratamento psicanalítico. De tempos em tempos tenho feito críticas contundentes às tendências modernas da psiquiatria, com seus choques elétricos fáceis demais e suas leucotomias drásticas demais. Justamente em razão dessas críticas, por mim expressas, gostaria de ser o primeiro a reconhecer a extrema dificuldade inerente ao trabalho do psiquiatra e, em especial, da enfermeira psiquiátrica. Os pacientes insanos representam sempre uma carga emocional pesada para os que deles cuidam. Devemos perdoar aos que se envolvem com esse tipo de trabalho se eles fizerem coisas horríveis. Isso não significa, todavia, que, do ponto de vista da ciência, devemos aceitar como lúcida qualquer coisa que os psiquiatras e os neurocirurgiões façam. Portanto, ainda que a presente reflexão refira-se à psicanálise, ela é verdadeiramente importante para o psiquiatra, mesmo que seu trabalho jamais o leve a estabelecer um relacionamento do tipo analítico com seus pacientes. A fim de ajudar aos que praticam a psiquiatria geral, o psicanalista deve não só estudar os estágios primitivos do desenvolvimento emocional do indivíduo enfermo, como também a natureza da carga emocional que recai sobre o psiquiatra ao fazer o seu trabalho. Olha que importante, né? São pessoas que interagem. Não dá para ter humanidade só de um lado, né? Agora pensando. O que nós, psicanalistas, chamamos de contra-transferência é algo que precisa ser compreendido também pelos psiquiatras. Por mais que estes amem seus pacientes, não podem evitar odiá-los e temê-los. E quanto melhor eles os souberem, mais difícil será para o medo e o ódio tornarem-se os motivos determinantes do modo como eles tratam esses pacientes. É possível classificar os fenômenos contra-transferenciais da seguinte maneira: 1. Anormalidade nos sentimentos contra-transferenciais e relacionamentos e identificações padronizados que são reprimidos pelo analista. O comentário a esse respeito é que o analista precisa de mais análise, e costumamos acreditar que se trata de um problema menos grave entre os psicanalistas do que entre os psicoterapeutas em geral. As identificações, porque será, né? As identificações e tendências oriundas da experiência e do desenvolvimento pessoal do analista, que fornecem o setting positivo para seu trabalho analítico e se tornam esse trabalho qualitativamente diferente do que de qualquer outro analista.
Terceiro, esses dois tipos de fenômeno, eu distingo a contratransferência verdadeiramente objetiva, ou, se isso for difícil, o amor e o ódio do analista em relação à personalidade e ao comportamento reais do paciente, com base numa observação objetiva. Sugiro que, se um analista propõe-se a analisar pacientes psicóticos ou antissociais, ele deve estar tão profundamente consciente de sua contratransferência que lhe seria possível identificar e examinar suas reações objetivas ao paciente. Estas incluirão o ódio. Fenômenos contratransferenciais representarão, em certos momentos, os elementos centrais da análise. Pareceu confuso, mas não é. Gostaria de sugerir que o paciente reconhece no analista apenas o que ele mesmo é capaz de sentir. Quanto às motivações, um obsessivo tenderá a pensar que o analista faz seu trabalho de modo obsessivamente vazio. Um hipomaníaco, incapaz de sentir-se deprimido, a não ser em flutuações extremas de humor, em cujo desenvolvimento emocional a posição depressiva não foi alcançada com toda a solidez e que não é capaz de sentir culpa de modo profundo, ou um senso de consideração ou responsabilidade, não conseguirá perceber que o trabalho do analista tem por objetivo fazer reparações a respeito de seus próprios sentimentos de culpa do analista. Um paciente neurótico tenderá a ver no analista uma ambivalência em relação a ele, paciente, a esperar que o analista demonstre uma cisão entre o amor e o ódio. Esse paciente, se tiver sorte, recebe o amor porque alguma outra pessoa está recebendo o ódio do analista. Assim, não é óbvio que, uma vez que um paciente psicótico encontra-se num estado afetivo de amor e ódio coincidentes, ele terá a profunda convicção de que o analista só é capaz de relacionar-se com ele a partir desse mesmo estado bruto e rigoroso de amor e ódio coincidentes. Nesse caso, se o analista demonstrar amor, ele certamente matará o paciente no mesmo instante. A coincidência de amor e ódio é uma característica recorrente na análise de psicóticos, a qual dá margem a problemas de manejo que podem facilmente exigir do analista mais do que ele pode dar. Essa coincidência de amor e ódio a qual me refiro é algo distinto do componente de agressividade que complica o impulso do amor primitivo. E implica que na história desse paciente ocorreu um fracasso do ambiente à época dos primeiros impulsos instintivos em busca do objeto. Se o analista vai ser acusado de nutrir maus sentimentos, é bom que ele seja prevenido e, assim, preparado, pois tem que tolerar ser colocado nessa posição. Sobretudo, não deve negar o ódio que realmente existe dentro de si. O ódio que for justificado no setting presente deve ser destrinchado e guardado, e disponibilizado para eventual interpretação. Gente, deve de ter muita leitura que vocês devem de pensar assim, meu Deus, ela faz tanta pausa desnecessária. É que eu vou lendo, eu leio mais rápido do que eu falo. Então, parece que dá um delay ali. A fim de nos tornarmos capazes de analisar pacientes psicóticos, devemos alcançar os níveis mais primitivos no fundo de nós mesmos. E esse é apenas mais um exemplo de que as respostas para muitos problemas obscuros da prática psicanalítica encontram-se na análise aprofundada do psicanalista. A pesquisa em psicanálise seria, talvez, em algum grau, uma tentativa do analista de levar sua própria análise a um nível mais profundo que aquele que lhe foi possibilitado pelo analista. Ó a necessidade do tripé, né? Ó, Rui.
Uma das tarefas mais importantes na análise de qualquer paciente é a de manter a objetividade em relação a tudo aquilo que o paciente traz. E um caso especial desse tema é a necessidade de um analista ser capaz de odiar o paciente objetivamente. E não é que realmente existem muitas situações em nosso trabalho normal nas quais nosso ódio se justifica? É verdade. Durante vários anos, senti que um de meus pacientes, um obsessivo muito grave, era praticamente insuportável. Eu me sentia muito mal em relação a isso, até que a análise deu uma guinada e passou a ser possível sentir amor por ele. E então me dei conta de que o fato de que era impossível gostar dele era, na verdade, um sintoma ativo, inconscientemente determinado. As nossas crenças, os nossos aprendizados na infância. Para mim, foi maravilhoso quando pude lhe contar, muito tempo depois, que eu e seus conhecimentos que eu e seus conhecidos sentíamos aversão por ele, mas que ele estava doente demais para que lhe disséssemos isso. Esse dia foi importante para ele também e representou um tremendo avanço em sua adaptação à realidade. Aí tem uma nota de rodapé sobre isso. Relembrando, este trabalho é de 1947. Foi só em 1952 que a ideia do falso self, que põe em questão a ideia mesma de um ajustamento à realidade, tornou-se clara para Winnicott. Eu tenho que buscar esse texto para ler, para entender melhor. Nas análises mais comuns, não é difícil para o analista manejar seu próprio ódio. Esse ódio mantém-se latente. O ponto principal aqui, obviamente, é que por meio de sua própria análise, o analista liberta-se de amplos estoques de ódio inconsciente, pertencente ao passado e a seus conflitos internos. Há outras razões pelas quais o ódio permanece implícito e mesmo ignorado como tal. Aí ele lista aqui as razões pelas quais o ódio permanece implícito e ignorado como tal. 1. A psicanálise é a profissão que escolhi. É o modo como posso lidar melhor com minha própria culpa. É meu meio de me expressar de maneira construtiva. Sou pago ou estou em formação a fim de conquistar um lugar na sociedade por meio de meu trabalho psicanalítico. Estou fazendo descobertas. Tenho gratificações imediatas ao identificar-me com meu paciente, que está avançando em sua análise, e espero gratificações ainda maiores no futuro, quando o tratamento terminar. Ih, meu filho, se pensa isso, trago más notícias. Além do mais, como analista, eu tenho meios de expressar meu ódio. O ódio é expresso pela existência do final na sessão. Eita. Acredito que isso seja verdade, mesmo quando não ocorre dificuldade alguma e o paciente fica contente em ir embora. Em muitas análises, tudo isso é tomado por certo e, portanto, não é quase mencionado. E o trabalho da análise se faz por meio de interpretações verbais da transferência que emerge do inconsciente do paciente. O analista assume o papel de uma ou outra figura oportuna da infância do paciente. Ele fatura o sucesso daqueles que fizeram o trabalho sujo, quando o paciente era bebê. Acontece mesmo. Da pessoa descontar no analista aquilo que aconteceu com ele na infância. Mesmo que não tenha sido a gente, que fez. E por óbvio, muitas vezes não é. Tudo isso faz parte da descrição do trabalho psicanalítico rotineiro, que na maioria dos casos lida com pacientes cujos sintomas são de natureza neurótica. Na análise de psicóticos, porém,
O analista está sujeito a uma tensão de qualidade e dimensão inteiramente diferentes. E é precisamente essa diferença que estou procurando descrever. Recentemente ocorreu que, durante alguns dias, tive a sensação de estar fazendo um mau trabalho. Cometi erros em relação a cada um de meus pacientes. A dificuldade era minha e era, em parte, pessoal, mas estava associada, em especial, a um clímax ao qual eu havia chegado com uma de minhas pacientes psicóticas de pesquisa. A dificuldade dissipou-se quando tive um sonho que chamamos de curativo. Diga-se de passagem que, durante minha análise, nos anos seguintes ao seu término, tive uma longa série de sonhos curativos, que, apesar de serem muitas vezes desconfortáveis, marcaram cada um a minha chegada a um novo patamar de desenvolvimento emocional. Nesse episódio específico, percebi o significado do sonho assim que acordei. Ou talvez mesmo antes de acordar. O sonho tinha duas fases. Na primeira, eu estava no alto da galeria de um teatro, olhando para as pessoas na plateia bem lá embaixo. Senti uma forte ansiedade, como se fosse perder um dos membros. Isso estava associado à sensação que tive no alto da Torre Eiffel, de que se eu pusesse minha mão para fora da murada, ela cairia lá embaixo. Essa seria uma ansiedade de castração comum. Na fase seguinte do sonho, tinha ciência de que as pessoas na plateia estavam assistindo a uma peça e agora, por meio delas, eu me conectava com o que ocorria no palco. Surgiu um novo tipo de ansiedade. O que eu sabia que era que simplesmente não tinha o lado direito do corpo. Não era um sonho de castração, tratava-se da sensação de não ter aquela parte do corpo. Quando eu acordei, percebi que eu havia compreendido, num nível muito profundo, qual era a minha dificuldade naquele momento específico. A primeira parte do sonho representava as ansiedades comuns que poderiam surgir a respeito de fantasias inconscientes de meus pacientes neuróticos. Eu corria o risco de perder minha mão ou meus dedos, se esses pacientes viessem a se interessar por eles. Com esse tipo de ansiedade, eu já havia acostumado e era comparativamente tolerável. A segunda parte do sonho, porém, referia-se a meu relacionamento com a paciente psicótica. Essa paciente exigia que eu não me relacionasse de modo algum com seu corpo, nem mesmo com um corpo imaginário. Ela não tinha um corpo reconhecido como seu, e se de algum modo ela existia, era-lhe possível sentir a si mesma apenas como uma mente. Qualquer referência a seu corpo provocava ansiedades paranoides, porque afirmar que ela tinha um corpo equivalia a persegui-la. O que ela precisava de mim era que eu tivesse apenas uma mente falando com a mente dela. No auge de minha dificuldade, na noite anterior ao sonho, fiquei irritado e lhe disse que o que ela precisava de mim não passava de ninharias. A consequência foi desastrosa, e várias semanas se passaram até a análise recuperar-se de meu erro. O ponto crucial, entretanto, era que eu tinha que compreender minha própria ansiedade, a qual estava representada em meu sonho pela ausência do lado direito do corpo no momento em que me tentei entrar em contato com a peça a que as pessoas na plateia assistiam. Esse lado direito do corpo era o lado que tinha uma ligação com essa paciente. Sendo, consequentemente, afetado por sua necessidade de negar totalmente até mesmo uma relação imaginária entre os nossos corpos. A negação estava provocando em mim essa ansiedade do tipo psicótico, muito menos tolerável que a ansiedade de castração comum.
Fossem quais fossem as outras interpretações cabíveis a esse sonho, a consequência de eu tê-lo sonhado e recordado foi a de me ser possível retomar essa análise e fazer com que se recuperasse do dano causado pela minha irritação, cuja origem era a ansiedade reativa de um corpo compatível com esse contato com essa minha paciente sem corpo. O analista deve estar preparado para suportar a tensão sem esperar que o paciente saiba coisas alguma sobre o que ele está falando. Talvez por um longo período. Para consegui-lo, deve ter facilidade em dar-se conta de seu medo e de seu ódio. O analista está na mesma posição da mãe de um bebê recém-nascido ou ainda não nascido. Verdade. Mais cedo ou mais tarde, poderá contar ao paciente por que coisas ele passou a fim de ajudá-lo. Ele só vai contar para o paciente o que ele passou para ajudar esse paciente. Isso não é uma regra, não tem que contar sempre. Mas nem sempre as análises conseguem chegar a esse ponto. Tem pacientes que não querem ouvir, né? Tem isso também. Aí tem que respeitar também, né? Afinal, quem paga essa conta é o paciente. Em certos casos, o paciente teve tão poucas experiências positivas em seu passado que não há muito com o que trabalhar. O que acontece quando não houve experiências satisfatórias no início da vida que o analista passa a utilizar na transferência? Há uma enorme diferença entre os pacientes que tiveram experiências positivas no início, pois elas podem ser descobertas na transferência, e aqueles cujas experiências iniciais foram tão deficientes ou distorcidas que o analista terá de ser a primeira pessoa na vida do paciente a fornecer certos elementos, um ato falho bem bonito, certos elementos essenciais do ambiente. No tratamento de pacientes deste último tipo, muitas coisas normais da técnica analítica tornam-se de importância vital. Coisas tomadas por certas no tratamento de pacientes do tipo anterior. Perguntei a um colega se ele fazia análise no escuro e ele disse: ora, não. Nosso trabalho, certamente, consiste em proporcionar um ambiente comum, e a escuridão, certamente, consiste em proporcionar. E a escuridão seria um elemento singular. Eu pulei e fui para ali em cima. Deixa eu ler de novo. Nosso trabalho, certamente, consiste em proporcionar um ambiente comum, e a escuridão seria um elemento singular. Ele ficou surpreso com a pergunta. Sua orientação dirigia-se à análise de neuróticos. No entanto, essa provisão e manutenção de um ambiente comum pode ser em si mesma de importância vital na análise de psicóticos. E, de fato, pode revelar-se, por vezes, mais importante até que as interpretações verbais, que também devem ser fornecidas. Para o neurótico, o divã, o calor e o conforto podem simbolizar o amor da mãe. Para o psicótico, seria mais correto dizer que essas coisas são a expressão física do amor do analista. O divã é o colo ou útero do analista, e o calor é o calor vivo do corpo do analista. E assim por diante. Espero que esteja havendo uma progressão no modo como formulo a questão. O ódio do analista fica, em geral, latente e pode ser mantido nesse estado com muita facilidade. Na análise de psicóticos, o analista encontra-se sob uma pressão muito maior para manter seu ódio latente. E só poderá fazê-lo se estiver plenamente consciente dele.
Gostaria de acrescentar que em certos estágios de certas análises, o ódio do analista é, na verdade, buscado pelo paciente. E nesses momentos é necessário expressar um ódio que seja objetivo. Quando o paciente está à procura de um ódio objetivo, justificado, ele deve ter a possibilidade de encontrá-lo. Caso contrário, não se sentirá capaz de alcançar o amor objetivo. Aqui seria talvez relevante mencionar os casos de crianças que vêm de lares desfeitos ou que não têm pais. Uma criança, nessas condições, vive inconscientemente à busca dos pais. A ideia de levar uma criança dessas para casa e amá-la é notoriamente inadequada. Ocorre que, após algum tempo, a criança, assim adotada, readquire a esperança e passa a testar o ambiente por ela encontrado, a fim de reunir provas de que aqueles responsáveis por ela são capazes de odiar objetivamente. Ao que parece, a criança poderá acreditar que é amada somente depois que conseguir sentir-se odiada. E aí ele traz um relato de uma situação que ele viveu com uma criança. Durante a Segunda Guerra Mundial, um menino de 9 anos foi evacuado da cidade onde morava e internado num abrigo para crianças, tendo sido mandado para fora de Londres não em razão de bombas, mas por vadiagem. Mas por vadiagem. Gente, eu tô lendo tanto que eu já nem sei mais, que eu tô misturando as letras. É muito difícil ler em voz alta. Eu esperava poder tratá-lo minimamente durante sua estadia no abrigo, mas seus sintomas venceram e ele fugiu, como sempre havia feito em todos os lugares desde que fugira de casa pela primeira vez aos 6 anos. No entanto, eu havia estabelecido um contato com ele numa entrevista em que pude perceber e interpretar através de um desenho seu que ao fugir ele estava inconscientemente salvando o interior de seu lar e protegendo sua mãe de ser agredida, ao mesmo tempo que procurava fugir de seu mundo interno cheio de perseguidores. Não fiquei muito surpreso quando ele foi parar na delegacia de polícia mais próxima à minha casa. Essa era uma das poucas delegacias em que ele ainda não era um velho conhecido. Minha esposa trouxe-o para casa generosamente e o manteve conosco por 3 meses. 3 meses de inferno. Ele era a mais encantadora e a mais enlouquecedora das crianças, e muitas vezes parecia completamente louco. Mas felizmente sabíamos o que esperar. Lidamos com a primeira fase dando-lhe total liberdade e um shilling sempre que ele saía. Era só ele telefonar que saíamos para apanhá-lo na delegacia aonde tinha sido levado. Logo ocorreu a esperada transformação. O sintoma da vadiagem, agora lembrei da palavra, deu meia volta. E o menino começou a dramatizar o ataque internamente. Isso constituiu um trabalho em tempo integral para nós dois, e quando eu estava fora, aconteciam os piores episódios. Era preciso interpretá-lo a qualquer minuto do dia ou da noite, e muitas vezes a única maneira de resolver a crise era encontrar a interpretação correta, como se o menino estivesse em análise. A interpretação correta era o que ele valorizava acima de tudo. O ponto importante para os objetivos do presente trabalho é o modo como o desenvolvimento da personalidade do menino provocava ódio em mim e o que eu fizera a respeito. Bati nele? A resposta é não, nunca. Mas eu teria tido que bater nele se não soubesse tudo a respeito de meu ódio e se não comunicasse esse ódio a ele também.
Nas crises, eu o pegava por meio da força física, sem raiva ou acusações, e o colocava para fora, pela porta da frente, fosse qual fosse o tempo que estivesse fazendo, de dia ou de noite. Havia uma campainha especial que ele podia tocar, e ele sabia que se a tocasse, nós o traríamos para dentro e nenhuma palavra seria dita sobre o que havia se passado. Ele tocava a campainha assim que o ataque maníaco amainava. O importante é que sempre que eu o punha para fora, eu lhe dizia algo. Eu lhe dizia que o que ele havia feito me levara a que eu o odiasse. Isso era fácil, porque era pura verdade. Ao meu ver, essas palavras eram importantes do ponto de vista do seu progresso, mas elas eram importantes principalmente porque me permitiam tolerar a situação sem me descontrolar, sem perder a cabeça e sem assassiná-lo de vez em quando.